Paz do Senhor, meus amados, tudo bem com vocês? Somente as Escrituras, nada além disso. Hoje eu vou falar para vocês um tema muito conhecido. Eu tenho certeza que todo mundo já viu uma pregação falando sobre isso, com esse tema, ou já leu um livro do pastor Silas Malafaia com esse tema, ou pregações coach falando os 10 passos para uma vida vitoriosa. Quem nunca ouviu uma pregação com esse título? Os 10 passos para uma vida vitoriosa. Só que eles falam 10 passos, mas eles resumem tudo em 3. Pode resumir tudo que eles falam em 3. Porque eles enrolam, mudam palavras e no final da história é sempre a mesma coisa. É sempre essas 3 ideias, é sempre esses 3 passos. E esses 3 passos que eles falam, que eles todos falam, pregadores coach ou livros do pastor Silas Malafaia ou de outros pastores, são somente 3 passos. Primeiro passo, semear. Semear, 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 semear. Se tu semear, o céu vai se abrir, vai derramar bênçãos sobre a sua vida. Semeia, 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 semeia. Esse é o primeiro passo. Eu mesmo já vi uma pregação de um cara que pregou, um pastor muito famoso, casado com uma cantora, e prega também, essa mulher também prega também. Sim, o cara pregou assim fantasticamente. Quando eu vi aquela pregação, eu estava no lugar que ele pregou. Eu não ouvi ninguém falando, não. Eu vi, presenciei ele pregando. Foi uma pregação assim fantástica. Fiquei emocionado, quase chorei de tanta emoção, de tanta sabedoria na cabeça de um ser humano. Assim. Fiquei emocionado, gente. Quase entrei em êxtase. Quando ele acabou de pregar, ele chegou e falou para a igreja: agora, para que tudo isso que eu preguei aconteça na sua vida, para que todas essas promessas aconteçam na sua vida, você terá que dar R$100 para cima. Semear R$100 para cima. Porque se você não semear, você vai perder todas essas promessas de Deus. Gente, se eu fosse Deus, naquela hora eu tinha fulminado ele vivo. Como eu não sou, eu só digo: vá e não peques mais. Eu desafio alguém ver na Bíblia, achar na Bíblia, Jesus ensinando alguma coisa, ou curando alguma pessoa e depois falando: você vai ter que me dar alguma coisa. Porque se você não me der não, nem que seja R$50, R$10, 10 talentos, você não vai conseguir ser curado. Se você quer que todos os meus ensinamentos aconteça na sua vida, você vai ter que me dar alguma coisa. Gente, alguém acha isso na Bíblia? Jesus falando isso? Sabe, essas pessoas são ridículas. Ridículas. Outro passo que esses pregadores pregam é o princípio da honra. Me bajulem, eu como líder, vocês têm que me bajular. Me bajulem, eu sou líder, eu sou pastor. A Bíblia fala sobre honrar os pastores, sim, mas não bajular. Vocês viram na Bíblia Paulo bajulando Pedro? Gente, Pedro era o líder da igreja, o manda-chuva. Jesus já tinha subido. Pedro era o cara, líder da igreja. Você vê Paulo bajulando? Paulo se converteu depois de Pedro. Pedro era o líder de Paulo. E você vê Paulo bajulando Pedro? Ao contrário, em Gálatas, você vê Paulo falando que repreendeu Pedro na cara. Na cara. Eu repreendi Pedro na cara. Porque ele estava sendo uma coisa diante dos gentios e outra coisa diante dos judeus. Tu imagina um Paulo hoje em dia? O cara ia ser excluído da igreja, ia ser humilhado, difamado, chutado, os pastores iam pegar ele e chutar pela rua fora, ia ser assim, espancado em praça pública. Paulo, o apóstolo Paulo. Mas é o que eles ensinam. Me bajulem, princípio da honra. Se você me bajular, se você me honrar, tua vida será vitoriosa. E a terceira dica que eles ensinam é acreditar que você é o cara. Acredite, você é o cara. Você é o ponto fraco de Deus, você tem poder dentro de você. Deus muda a Bíblia, Deus muda o mundo por causa de você. Sabe, ele não tem compromisso com a palavra dele, ele tem compromisso contigo.
Se você acordar e quiser alguma coisa, Deus acaba com tudo por causa de você. Você é o ponto fraco de Deus. Deus tem um ponto fraco. Você. Esse é um passo para uma vida vitoriosa. Acreditar que você é o cara, acreditar que você é o ponto fraco de Deus, que você que você que for menina é uma super poderosa, você que é menino vai ser um super-homem, um Batman, você é o cara. Cara, você tem que entender que você é o cara. Você é um cara, você não é pó não, você não é cinza não, você é o cara. Você é cara, você pode tudo, tudo, acredita. Esses são os 3 passos para uma vida vitoriosa que são ensinados nesses livros, nessas pregações coach. Mas vamos ver o que diz na Bíblia? E quando a gente vê a Bíblia, a gente vê uma coisa totalmente diferente. A Bíblia desses caras deve ser diferente, não é possível. Se esses caras lerem a Bíblia Sagrada, ou eles são cegos, ou eles são burros mesmo, ou eles fingem que são, sei lá, não tem miolo na cabeça. Não é possível, não é possível. Não é possível, pelo amor de Deus. Até porque na Bíblia a prosperidade é uma coisa totalmente diferente. Prosperidade não tem a ver com dinheiro não, tá? Prosperidade é você ter saúde para poder trabalhar. Saúde é prosperidade. Para você poder trabalhar. É você ter paz, é você ter alegria, é você ter uma família na presença de Deus, uma vida próspera, é você ter pais, filhos, irmãos, tios, tias, primos, cachorro, gato, tudo crente. Você ter uma vida próspera. Ter salvação, ser uma pessoa salva, isso é ter uma vida próspera diante de Deus. Então vamos lá, primeiro passo para você ter uma vida próspera, para uma vida vitoriosa. Primeiro passo para uma vida vitoriosa, arrependimento. Se meu povo que chama pelo meu nome se humilhar, se arrepender e buscar os meus caminhos, eu ouvirei a sua voz, sararei a sua terra. Se arrepender. Se arrepender. Nicodemos, tem que nascer de novo, meu filho. Não adianta não, tem que nascer de novo. O jovem rico vai ter que doar os seus bens, porque você vai ter um tesouro no céu. Quer ter um tesouro? No céu, não aqui na terra. Isso sim é uma vida vitoriosa. Doa tudo que tu tem. Arrependimento. Zaqueu, vou restituir 4 vezes mais tudo aquilo que eu roubei, tudo aquilo que eu peguei. E o que Jesus falou? Hoje houve salvação nesta casa, vida vitoriosa. Arrependimento. Primeiro passo para uma vida vitoriosa, arrependimento. Segundo passo para uma vida vitoriosa, fé. A fé é o princípio, é a base do cristianismo. Crente sem fé é fracassado, meu filho. Um crente que não tem fé é um crente fracassado. Tem uma vida de fracasso. Como que tu pode ter uma vida vitoriosa se tu não crê que Deus tem poder? Se tu não crê que Deus pode te dar alguma coisa que você precisa, que Deus pode salvar a sua família, pode salvar a sua casa, que Deus pode curar, libertar, que Jesus tem poder para mudar pessoas. Como que tu quer uma vida vitoriosa se tu não acredita no seu Deus? E tem muito crente que não acredita não, tá? Ah, mas isso foi só no passado. Hoje em dia Deus não quer fazer mais nada não. A fé é a base do cristianismo. Sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível ter uma vida vitoriosa. Terceiro passo, fidelidade. Daniel foi fiel no palácio, diante daquelas comidas maravilhosas. Sadraque, Mesaque e Abednego foram fiéis a Deus diante da estátua, diante da possibilidade de serem jogados na fornalha. E o que aconteceu com eles? Eles receberam cargos superiores. Eles foram livrados da fornalha. Daniel também foi livrado da cova dos leões, por causa da sua fidelidade de continuar orando, mesmo sendo ameaçado. Se você continuar orando, vou te jogar na cova dos leões. Mas Daniel continuou fiel. Sadraque, Mesaque e Abednego continuaram fiéis. Então a fidelidade te dará uma vida vitoriosa.
vitoriosa. Fidelidade é um passo para uma vida vitoriosa. Quem não é fiel, meu filho, não tem uma vida vitoriosa. Fiel diante de ameaças, fiel diante de solidão, fiel diante de fracassos, fiel diante de várias situações da vida. Continue fiel a Deus. Quarto passo, perseverança, perseverar. Crente que persevera é um crente vitorioso. Ninguém nasce com tudo conquistado, não, filho. Ninguém nasce com todos os seus sonhos realizados. Tem que perseverar, é todo dia. Caiu, fracassou, teve um fracasso na sua vida financeira, na sua empresa. Persevera, levanta, continua, perseverança. Perseverar, continue lutando. Persevera, que você vai ter uma vida vitoriosa. Persevera, perseverança todo dia, que você terá uma vida vitoriosa. Não desista no primeiro fracasso. Quinto, vida em santidade. Sem santidade ninguém verá a Deus. Quer ter uma vida vitoriosa? Seja santo. Tenha uma vida de santidade. Busque a santidade. Lute todos os dias para que você seja melhor que ontem. Santidade, busque a santidade, busque ser mais parecido com Deus para que você tenha uma vida vitoriosa. Sexto passo, não ser desigrejado. Salmo 73 conta a história de Asaf, que ele ficava vendo a prosperidade dos ímpios, que os ímpios conquistavam as coisas, e segundo Asaf, os justos não tinham nada, eram fracassados, eram pessoas que só sofriam. Mas quando chega no versículo 17, se eu não me engano, diz assim, até que eu, Asaf falando, até que eu entrei na casa de Deus. E quando ele entrou na casa de Deus, ele viu que ele era uma pessoa vitoriosa, que ele era um cara que tinha um monte de coisas e ele não tinha conseguido perceber o quanto que ele era um cara abençoado. Por quê? Porque ele estava fora da igreja, até que entrei dentro da casa do Senhor. Então, quer ter uma vida vitoriosa? Não seja um crente desigrejado. Porque se você for desigrejado, você vai ser um fracassado. Tua vida vai de mal a pior. Porque ovelha não fica fora do aprisco. Porque senão é comida pelos lobos. Amém? Sétimo passo. Estudar a Bíblia. Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita de dia e de noite. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiro de águas. Vida vitoriosa. A qual dá o seu fruto no seu campo. Vida vitoriosa. As suas folhas não cairão e tudo o que fizer prosperará. Vida vitoriosa. Se você meditar e estudar a palavra de Deus, estuda a palavra de Deus, que você vai ter uma vida vitoriosa. Josué 1 também fala sobre isso. Vida vitoriosa, medita na lei dia e noite. Tudo o que fizer prosperará. Oitava, vida de oração. Quem foi que tirou Pedro da prisão? A igreja orando. Quem foi que viu o anjo lá para levar Pedro? A oração da igreja. Orar sem cessar. A oração pode muito em seus efeitos. Vida de oração. Crente que não ora é um crente fracassado. Fracassado. Quer ter uma vida vitoriosa? Ore. Nono, ser guiado pelo Espírito Santo. Como que eu vou ter uma vida vitoriosa? Quando você é guiado pelo Espírito Santo. Quando você deixa o Espírito Santo te guiar. Lá Isaías 30, 21 diz isso. Se você tiver em dúvida qual caminho seguir, o Espírito Santo vai falar lá no seu ouvido. O caminho certo é este, ande nele. Lá em Atos 16, 6 a 10, também fala muito sobre isso. O quanto que o Espírito Santo guiou Paulo. Então, seja guiado pelo Espírito Santo que você vai ter uma vida vitoriosa. E por último, ser dizimista. Não adianta, meu filho. Quer ter